Galera, mais uma vez obrigado pela presença e nós vamos dar sequência aqui com. Eu tenho que olhar para a câmera. Olha para a câmera, Cruzati. Hoje nós vamos falar sobre o hack da Bybit, né? Então senta aí na cadeira. Ó, a bunda vai ficar quadrada, porque o tema pode ser longo, né? E tem alguns detalhes interessantes, porque tudo que vai ser dito aqui vai ser agregado principalmente na sua forma de acumular Bitcoin, né? Então você tem uma lição muito importante no final, né? Que você deve imaginar qual é. Vamos dar sequência aqui, então. Esse corte está sendo gravado dentro da live e nós temos aqui o que deu início, né? Pelo menos que a gente ficou sabendo, né? O que deu início a esse problema todo do hack da Bybit, né? Então, se você está em Nárnia, se você investe em altcoins e Bitcoin, você já deve estar sabendo. Mas às vezes você estava em Nárnia e no dia 21 de fevereiro você não ficou sabendo que houve o maior hack em valor em dólar, né, em conversão para dólar, da história do mercado de criptomoedas e do Bitcoin, né? Nesse caso, foi roubado Ethereum, né, através de uma transação maliciosa, de uma assinatura de uma engenharia social que o CEO da Bybit acabou escorregando na casca de banana e assinou uma transação então maliciosa que deu acesso à carteira e drenou os fundos da carteira. Essa é a história. O que vem depois são só as consequências. Então, um erro que o cara cometeu custou mais de US$ 1 bilhão em Ethereum, né? Então, não sei não. Se esse cara está no cargo ainda, é porque ele tem as costas quentes. Mas vamos aos fatos, né? Aqui no famoso e famigerado X, né? Esse Benzou é o CEO, então, da Bybit. Ele estava lá em Singapura e recebeu uma solicitação de saque da carteira Cold Wallet de Ethereum da Bybit. Então, para ele, era uma transação corriqueira que ele estava acostumado a fazer, ele é sempre o último a assinar. Ele falou isso em live, ele é sempre o último a assinar essas transações. Então, ele recebeu e fez as confirmações que ele tinha que fazer, segundo ele disse, e assinou a transação, né? Então, vamos traduzir aqui só para a gente ter uma facilidade maior aqui, né? Ah, a carteira fria multi-assinada da Bybit, né? Então, uma carteira que não fica ali dando bobeira, não. Era uma carteira fria. As palavras, aqui um corte aqui no que eu estou falando, mas a chave privada não vazou, né? O contrato inteligente é que é o problema, né? O contrato desinteligente. Acabou de fazer uma transferência essa carteira para a nossa carteira quente há cerca de 1 hora. Então, essa era a ideia: transferir de Ethereum para a carteira quente, que é a carteira que os assessores lá da Bybit vão ter acesso, por exemplo, para realocar fundos, para fazer saques e assim por diante, né? Então, sai da diretoria o Ethereum e vai para a tesouraria, né? Parece que essa transação específica foi musked, foi atrapalhada, foi mexida, né? Todos os signatários viram a, essa instrução que mostrou o endereço correto e a URL era de Safe, né? Que era esse sistema que eles usam de multi-assinatura. Então todo mundo recebeu a informação correta para assinar. Então tinha uma máscara, né? Acho que esse Musked pode ser isso também, né? Mascarada. Então ela foi mascarada com a informação correta. Embaixo da informação correta tinha os dados alterados pelo hack, né? Então a letra está pequena, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu estou gravando aqui. Estou gravando. No entanto, a mensagem da assinatura era para alterar a lógica do contrato. Então, finalizando aqui, porque, enfim, não vamos precisar ficar lendo todos os posts dele. Então, foi exatamente isso que eu falei no começo. A assinatura era maliciosa e ela alterava a lógica do contrato inteligente. O contrato inteligente, nesse caso, era utilizado para fazer multi-assinatura. Aí o Ethereum só funciona assim, ele só faz multi-assinatura com contrato inteligente, e diferente das carteiras de Bitcoin que tem outra lógica de multi-assinatura, não precisa de contrato inteligente. Nesse caso aqui, o contrato inteligente ele pode alterar o acesso à carteira. Você de vez em quando já deve ter se deparado, se você já fez DeFi, já comprou altcoin, mandou para MetaMask, enfim, às vezes você clica em algum link e ele começa a te mandar coisas estranhas.
E aí você vê, coloque aqui a sua as suas sementes para receber um bônus. Ou você entra num site fajuto, igualzinho ao original, e começa a aparecer telas que você, cara, mas eu não pedi para assinar nada, de repente aparece uma assinatura para fazer na carteira. É mais ou menos o que aconteceu aqui, né? Você fazendo essa assinatura, você dá acesso aos fundos. A pessoa que tem esse privilégio dentro do contrato inteligente, ela não precisa ter suas chaves privadas para tirar o dinheiro lá de dentro. Você deu acesso para ela, é uma procuração. Foi isso que aconteceu, né? O CEO e os outros, é, apesar de dizer que foram enganados e tudo mais, houve uma falha, né, de procedimento dentro da Bybit e eles assinaram um contrato malicioso. Foram ludibriados, né, e a perda foi enorme. Na sequência, né, ele fez. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu acho que eu não coloquei a parte do endereço, mas vamos lá. O endereço que foi transacionado, né, aliás, o Benzo colocou aqui. Esse link do Etherscan nos direciona para cá, né? Esse daqui é o bloco, né, ou a transação que foi feita para retirar os fundos da carteira, né, ou a assinatura, né, que foi realizada e na sequência os Ethereums foram drenados, tá? Então esse daqui tem o hash da transação, tudo mais. Ele reportou, né, ele foi transparente nesse ponto e colocou, olha, essa foi a transação, que é o que está ali no X. Quando eu abri, isso aqui vocês às vezes não estão habituados, né? Isso aqui é o Etherscan, é para você coloca o endereço aqui, ou hash, ou bloco, você tem tudo dentro da blockchain transparente, né? Quando você vai dar uma olhadinha nos endereços, você percebe que esse aqui é o endereço da Bybit, o endereço envolvido no hack, né, que foi drenado. Esse um aqui que termina com CF4. Justamente, tinha 401.346 Ethereums guardados dentro desse endereço, tá? Tá dando para ver aí, né? Não estou em cima, não. E aí o pessoal até marcou esse endereço aqui de destino, né? O Bybit Exploiter, né? Que seria o endereço que recebeu o dinheiro do golpe, né? Quando a gente entra nele, a gente percebe que as transações são um pouco bagunçadas, né? Mas vamos lá. Ele recebeu esses 401 mil Ethereums e começou a fazer transações de 10 mil Ethereum e tal. Então ele começou a retirar, né, para outros endereços Ethereum, né? Então ele foi fazendo isso para poder se relacionar com, por exemplo, contratos de liquidez diferentes e assim por diante, né? E fora que, é lógico, né, mapear dezenas de endereços é muito mais complicado do que mapear um só, apesar da blockchain ser aberta. Mas esses caras começaram já nós vamos ver quem são, eles começaram a tirar dinheiro de lá, de 10 mil em 10 mil Ethereums, tá? Então, dinheiro pra caramba, certo? Esses 401 mil Ethereums que vocês viram aqui correspondem a mais de 1,2, 1,3 bilhões de dólares, né, na cotação do dia lá. E essa retirada aqui foi mapeada e o pessoal da Arcan descobriu, né, que é o pessoal que mexe com justamente informação de blockchain, mapeia endereços, movimento de baleia, ISAs, né? Eles descobriram que foi o Lazarus Group, que é um grupo, teoricamente e possivelmente, ligado ao governo e a lideranças da Coreia do Norte, né? Então, depois eu esqueci de separar uma tela aqui, mas no final eu comento para vocês. A Coreia do Norte, ela sempre tenta fazer esses ataques aqui para minar, né, o sistema como um todo, mas principalmente para conseguir fundos, né? Então você imagina esse dinheiro, né, em relação ao PIB da Coreia do Norte. Essa informação que eu esqueci de colocar aqui, ele corresponde a muito dinheiro em relação ao PIB da Coreia do Norte. O PIB da Coreia do Norte é pequeno, né? Mais à frente aqui eu dou uma paradinha e pego o valor novamente que eu não lembro de cabeça, mas ele corresponde a praticamente acho que 5% do PIB da Coreia do Norte. Então você imagina o que isso não significa se estiverem dentro dos cofres da Coreia do Norte. Mas então, como é que esses caras pegaram Ethereum para gastar, né? Não deu para gastar em Ethereum, né? Porque existia o risco justamente desses caras ficarem no Ethereum e eles não conseguirem, por exemplo,
eles terem suas carteiras bloqueadas, a rede do Ethereum sofrer um retorno. Existe esse burburinho que agora não dá mais, né? Já se passaram dias, mas ali em cima da risca, alguém cogitou, né? A Ethereum Foundation cogitou voltar os blocos para resolver esse problema. Então, isso é um baita problema, né? Se existe essa possibilidade, só a existência dessa possibilidade já deveria fazer você ficar fora do Ethereum e das altcoins. Mas, na sequência, o Benzou, o mesmo cara lá, o assinante, ele disse o seguinte: olha, estão tirando os Ethereums através de bridges, né, de pontes, né? Se você é uma ponte, aliás, se você tem liquidez numa ponte, por favor, ajuda a gente. Enfim, o cara não sabe de nada, não é possível, né? Mas vamos lá. Eles mandaram para esse endereço aqui, ó. Eles transacionaram através desse endereço, o final QFQ. Esse endereço é um endereço na rede Bitcoin, tá? Então eles estavam fazendo bridges, né? Eles estavam trocando os Ethereums por envelopados de Ethereum e assim por diante, né? Que eu não mostrei nos detalhes ali daquele último endereço, mas eles ficaram fazendo swaps em vários lugares para poder encontrar liquidez nas pontes, né? Nas bridges, para trocar por Bitcoin. Porque Bitcoin aí esquece, não tem como mexer, não tem essa de voltar à rede, não tem essa de bloquear endereço. Esses caras querem Bitcoin, por que será, né? Então, esse endereço aqui, quando você mapeia ele na mempool, né? Eu fui atrás desse endereço aqui e dei uma vasculhada lá dentro, esse endereço aqui. Eu dei uma vasculhada nas transações, aí eu descobri esse endereço aqui, tá? Que é um endereço bem diferente, né? Que é bem mais comprido que os outros. Mas ele tem um final aqui, ó, 639. Dentro da mempool, você consegue ver quantas transações passaram por esse endereço e qual é o volume de bitcoins envolvidos nessas transações. Dei uma olhada aqui, ó. Agora há pouquinho até aumentou essa quantidade aqui, mas esse endereço aqui recebeu, saiu, passou por ele foi envolvido em transações na ordem de 17.639 bitcoins. Um total de 305 transações. Isso porque eu atualizei já faz um tempinho, tá? Ah, o saldo atual dele agora zerou, tá? Zerou o saldo. Ele ficou um tempinho aqui com 70 e poucos bitcoins e agora zerou. Ele foi utilizado como passagem, né, dentro desse golpe, né? Então esses 17 mil bitcoins aqui praticamente foram o que eles conseguiram através dos Ethereums, né? Os 400 e tantos mil Ethereums, 400 mil Ethereums praticamente se tornaram aqui quase 18 mil bitcoins, tá? E esse daqui é para a gente ter uma ideia de como funcionou a coisa. Se você descer aqui nas transações e começar a brincar, procurar transações aqui, dá para achar, né, para onde foram os bitcoins e assim por diante. Mas a partir daqui eles começam a bagunçar tudo, né? Começa a ficar tudo bagunçado, fazer coin join, fazer mistura, né? Então, esses bitcoins, esses satoshis, daqui a pouco eles estão diluídos aí, né? Apesar do pessoal tentar marcar os satoshis, né? Vai ser muito difícil acompanhar isso com o tempo, né? Num momento mais curto aí, talvez evite, né, bitcoins sem KYC por um tempo, porque pode ser que você compre bitcoins advindos desse golpe, e se um dia, quem sabe, você mandar esses bitcoins para uma corretora sem saber, né, você vai ter sua conta bloqueada lá, porque tem satoshis contaminados, né? Não existe essa de satoshi melhor ou pior, né? Mas o mercado gosta de taxar as coisas, né? Então, quando a gente compra Bitcoin, a gente não está comprando Bitcoin fruto de roubo, né? A gente está comprando com o nosso dinheiro. E é tudo Bitcoin, é tudo a mesma coisa. Só que os caras querem marcar o Bitcoin e você pode sofrer com isso no curto prazo aí, se você ficar procurando Bitcoin sem identificação. Como são muitos Bitcoins, eles vão circular, os satoshis vão ficar misturados aí com o resto. Chega um ponto que não tem como mais. Todos os bitcoins são contaminados, entre aspas, né? Todos os satoshis acabam sendo misturados e chega um ponto que não tem mais o que fazer, vira tudo bitcoin, que é o que é para ser, né? Resultado disso, depois dessa postagem do cara aqui, o, o Ethereum até não sofreu tanto golpe no preço, mas é lógico que o pessoal ficou desconfiado da Bybit, né? Falou assim, cara, será que esses caras têm fundo mesmo? E o pessoal, todo mundo já escaldado,
por causa do caso da FTX, principalmente, né? E por causa de tantos outros casos de falência de corretoras, porque foram hackeadas, porque estavam insolventes e assim por diante. Esse cara aqui fez uma live e ficou falando: tá tudo bem, nós temos dinheiro, tá tudo bem, nós temos dinheiro. Mas até aí ele estava dizendo que ele era pago para falar, né? E os caras começaram, né, a solicitar saque, né? Então foram aqui 300 e tantos mil pedidos de retirada da Bybit, os usuários pedindo para tirar dinheiro. Então, a informação, essa aqui saiu no dia 22, né? Então, já deve ter acrescentado alguma coisa aqui. Nós vamos ver o balanço da Bybit em Bitcoin para vocês terem uma ideia. Mas aqui a gente tem 31 bilhões de reais, o equivalente a isso, em saques da Bybit. E ela está lá, ela está aguentando o baque por enquanto, mas ela precisou ir ao mercado solicitar empréstimo das empresas, né? Então aqui nós temos aqui, ó, como foi hackeada, essa aqui é uma matéria da Livecoins, né? Aqui, ó, cerca de 10 horas após o hack, a Bybit já havia processado mais de 350 mil pedidos de saque, então houve congestionamento para saque e ela conseguiu pelo menos honrar. Então veja a diferença, né? Isso aqui a gente tem que citar, pelo menos, né? Veja a diferença em relação ao FTX. Mas é muito difícil uma corretora desse tamanho, com essa ordem de saque, passar incólume com isso, né? Algumas cabeças vão rolar, né? E essa confiança do usuário vai demorar para voltar, tá? Aqui, ó. Isso aqui é um resumo do que eu falei até agora, né? Os usuários do Lazarus, né? Os usuários, os hackers, né? Melhor dizendo. Eu falei usuário agora há pouco. Os hackers do Lázaro primeiro identificaram os funcionários-alvo. Então, eles verificaram quem assinava as transações por meio de engenharia social. Adicionaram acesso a repositórios privados do GitHub e as vítimas, né, ou funcionários comprometidos por meio de ferramentas de chat ao vivo e enganaram os usuários para executarem o código que tinha o backdoor, né? Então, a alteração no contrato inteligente foi feita através de inteligência artificial, de comunicação com os caras, de perfis falsos, né? Então, esse aqui é um resumo, né? O invasor implantou um contrato de Trojan, o invasor enganou os assinantes da carteira fria, e, em vez de transferir os tokens, o contrato substituiu a chave mestre, né, da implementação real do contrato de multisig para o contrato backdoor. Então, foi aquilo que a gente falou até agora, né? Eles deram acesso através de contrato inteligente aos fundos, né? Resumindo, a história é essa, né? Então, aqui tem o nome das transações e assim por diante, tá? Então, o que acontece aqui, esse saque, né, tem aqui o esqueminha de como foi feito e tal. Esse saque aqui fez com que a Bybit sofresse um grande golpe nos seus saldos, né? Isso aqui também é para vocês terem uma ideia do tamanho desse mercado, quanto de dinheiro tem dentro das corretoras, tá? Se a gente der uma olhadinha aqui no saldo da Bybit, a gente vai perceber que na CoinGlass, aqui no balanço das corretoras, tem um resumo, né, de quanto o Bitcoin tem nas corretoras. Então, por exemplo, a Coinbase tem 770 mil Bitcoins, porque é custódia de ETF. A Binance, podemos dizer que é a maior corretora, 572 mil, né? Ela também faz custódia de ETF por aí. E assim por diante, Bitfinex e tal. E aí a gente chega aqui, ó, a Bybit caiu para nono lugar, né? Ela está com 48 mil Bitcoins em custódia, porque nos últimos 7 dias e nas últimas 24 horas também saiu, mas olha só, 20 mil Bitcoins saíram. Isso aqui é só Bitcoin, tá? Isso aqui não tem as outras criptomoedas, as altcoins. Quase 20 mil Bitcoins saíram nos últimos 7 dias, ou seja, no período do hack, né, teve uma retirada gigantesca de Bitcoin da Bybit, né? Ah, foi para carteira privada? Não, muita gente só trocou de corretora, um monte de gente estúpida só trocou de corretora, né? Então nós temos aqui um retrato, né? Se você colocar 20 mil Bitcoins aqui no saldo da Bybit, né, ela estaria em sexto lugar no lugar da Kraken, tá? Então veja como ela despencou nesse ranking aqui, se é que a gente pode chamar assim, né? Então, hoje nas corretoras tem 2 milhões e 200 mil Bitcoins, né? E a Bybit foi responsável pela saída de Bitcoin, né? O balanço foi afetado por esse hack, o balanço de Bitcoin nas corretoras. Serviu, com certeza, para muita gente aprender que não deve deixar Bitcoin na corretora,
né? E voltando para o gráfico do Bitcoin, nós vemos que isso não afetou o mercado cripto diretamente, né? O que parece que está afetando agora são as altcoins, né? O Ethereum começou a sofrer um pouquinho em relação ao Bitcoin, né? A gente viu na live já hoje, mas ele vem caindo 5%, enquanto o Bitcoin cai 0,5%. Então há agora, junto com outras altcoins, tá? Há agora uma desconfiança quanto ao mercado de altcoins, né? Então o pessoal começou virou mais um gatilho, né, para expulsar as pessoas das altcoins e, por consequência, expulsar muita gente do próprio mercado cripto, tá? Então, muita gente vai sair das altcoins para o Bitcoin, né? Mas eu tendo a pensar que essas pessoas que estavam com dinheiro em corretora, que estão sacando das corretoras, elas não entenderam o jogo direito, senão elas estavam com até as altcoins nas suas carteiras, né? Se elas estavam com dinheiro nas corretoras, é porque elas não entenderam direito. E se elas não entenderam direito, é provável que essas pessoas saiam com o rabo entre as pernas e compre bala juquinha, ao invés de ficar no mercado de criptomoeda. Então, você que está aqui, você tem que aprender o seguinte: esse carinha é diferente, o Bitcoin é diferente. Estuda para você entender ele e depois até estuda o resto para você entender o que, o que acrescenta valor no Bitcoin, né? Você, por contraste, você vai perceber que as altcoins são o puro creme do lixo e você vai ter muito problema se você ficar dentro das altcoins, principalmente no longo prazo, médio e longo prazo, né? Então, ah, o Bitcoin é aquilo que nos protege da inflação. Muito provavelmente ele vai fazer isso por nós, né? Não há garantias, mas muito provavelmente ele vai fazer isso por nós. O que a gente tem de garantia das altcoins é que elas foram feitas para enriquecer alguém, né? E que não somos nós, isso com certeza. Nós temos aqui uma trajetória difícil para juntar Bitcoin, né? Mas ela pode se tornar tranquila se você der tempo a ela. Agora, altcoins, você vai ter problemas justamente com o tempo, porque elas são, como eu falei para vocês, descontroladas no ponto de vista que você não tem previsibilidade. Se alguém quiser apertar um botão e bloquear você, é capaz de conseguir. Mesmo que o pessoal diga que o Ethereum não faz isso, mas está lá o SDT, as outras moedinhas, volta a blockchain para salvar alguém. Essa ideia sempre vem cedo ou tarde, né? Porque é, tudo isso foi feito justamente para manter, né, o dinheiro com quem tem dinheiro, para manter o controle com quem já tem controle. E se uma moeda e todas as outras, além do Bitcoin, faz isso, todas as outras moedas, elas têm uma porta para bater, elas têm uma empresa para ser processada, elas têm um CEO para ser chamado para depoimento, ela tem, enfim, o que você puder imaginar, elas têm um rabo preso com o sistema, né? Então, dependendo se o Trump bater na porta da Ethereum Foundation e o amiguinho dele, vamos supor que algum amiguinho dele, o Elinho, por exemplo, perca algum dinheiro e eles vão bater na porta dos outros para tentar resolver, né? Porque, enfim, eles não estão interessados em incentivar, eles, eu estou dizendo no sentido amplo, tá? Não só o Laranja e o Elinho, mas eles não estão interessados em melhorar nada para você, né? Eles estão interessados em melhorar alguma coisa para eles, né? E ali é um monte de tubarão tentando se abocanhar, né? Então você não consegue ganhar esse jogo. Como é que você fica distante disso? Estudando Bitcoin, entendendo, e se você escolher a caminhada com ele, saiba que não vai ser fácil também, existem seus riscos, mas ali você tem alguma chance, você está colocando, pelo menos está colocando a chance a seu favor. Todo esse discorrimento nosso aqui hoje, esse vídeo que até fica comprido, né? Quando a gente fala desses temas, tem muitas arestas que a gente tem que ficar parando, mas o principal, a lição da coisa é: o Bitcoin é diferente. O Bitcoin, a gente pode dizer sem medo, é melhor que as altcoins. Ele não resolve tudo, não é o que vai definitivamente tirar você do buraco, mas ele é um caminho, é uma possibilidade que você pode ah, é, estudar, como eu falei, e ser beneficiado com o tempo, mas principalmente você tem que trabalhar, você tem que se cuidar para você chegar lá, para você conseguir juntar e assim por diante. Quanto menos emoção você colocar no mercado, quanto menos você
se afetar por esse tipo de coisa. Quanto menos você buscar um enriquecimento do dia para a noite, mais chance você vai ter. Então coloque a chance a seu favor, né? Foca no trabalho, foca no bom. E como a gente acabei de falar, o Bitcoin não resolve tudo. Existem muito mais coisas mais importantes que o Bitcoin e você tem alternativas na sua vida ao Bitcoin. Mas dentro do mercado de criptomoeda, as altcoins são lixo. O Bitcoin é diferente, né? Então, doa quem doer. A cada dia que passa, isso fica mais evidente. A cada dia que passa, o mercado como um todo percebe isso. O institucional percebe isso. Só tem dinheiro no ETF de Bitcoin não é à toa, porque esses caras entenderam que ele é diferente. Você entendeu mais ainda. Você faz DCA do Bitcoin e manda para sua carteira. Corretora não é carteira. Qual carteira? A que você preferir. Não foi hackeada, a carteira física não foi hackeada, a Trezor, a Ledger, no caso foi uma Ledger usada para assinatura, não, ela não foi hackeada. O que foi hackeada foi, não foi um hack, né? Foi uma exploração da estupidez humana, né? Então se proteja da própria estupidez e simplifique o processo, é, crie confiabilidade no seu setup, tenha uma hard wallet ou tenha um dispositivo que gere as suas palavras privadas longe da rede e para de assinar contrato inteligente. Contrato inteligente é a porta aberta para a ruína. Se você não sabe o que você está fazendo, você tem o risco de perder tudo e você vai perder tudo. Se você sabe o que você está fazendo, você vai relaxar e vai perder tudo. Evita contrato inteligente, né? Só se exponha com a nisso, se você precisar, se for a última alternativa e com uma parte do seu patrimônio, nunca com o todo, né? Porque esses caras aí, eles perderam esses bilhões e o mercado vai lá se organiza para salvar eles, porque eles são grandes demais para cair. Agora você, quando você perder, ninguém vai aí te salvar, né? É isso, o que vai sobrar para você vai ser a dor e a ruína e ninguém vai te dar a mão para te ajudar. Você vai ter que arcar com essas consequências, então não queira passar por isso. Quem perde dinheiro sabe, quem comete uma lambança, por exemplo, cai num golpe, o sentimento é terrível, tá? Terrível. E esses caras aí, no final de tudo isso, eles perderam dinheiro dos outros. Eles continuam morando em coberturas, em arranha-céus e comendo caviar. E você amanhã tem que pagar o próximo boleto. Então não dá mole, né? Essa é a parte que importa. Essa é a parte do vídeo que importa e a minoria chega aqui. Então deixa o like, porque senão você não vai se salvar. Até o próximo corte aí. Se liga, manda para carteira, cuida da palavra-chave, cuida da chave privada e corretora é uma passagem. Fica lá para você ver. Já era.